O divórcio é sempre um momento muito delicado na família e metade dos divórcios, metade das pessoas que fazem o divórcio acabam se arrependendo. Divórcio tem volta? Esse é o tema do programa de hoje. É um tema assim muito interessante e de muita esperança, não é? Sim, o tema de hoje ele está bem interessante e uma história também até engraçada, né, em alguns sentidos. Hoje nós estamos recebendo a Kelly e o Marco, que já estão aqui conosco, e eles vão nos contar um pouquinho de quanto tempo de casado tem, o antes e o depois. É, o antes e o depois, não é? A Kelly e o Marco tiveram um grande desafio. Eles foram casados por um tempo, depois ficaram separados por um tempo e depois estão casados de novo. Se apaixonaram de novo. Outra vez, né? O tema da semana é o divórcio, ele tem volta. Qual que é a história de vocês? Como começa a história de vocês lá no primeiro momento? Porque o casamento continua até hoje, mas no primeiro momento, como é que foi essa história de vocês? Eu morava em Mogi e meus pais moravam em Ferraz. E eu indo visitar meus pais em Ferraz lá, cheguei na igreja onde minha mãe congregava, aí eu vi a mocinha sentada lá no fundo, lá, né? Aí alguns amigos meus lá, que conheciam já ela, perguntei quem é aquela moça, né? E aí começaram a apresentar, esse amigo meu já me levou na casa dela no sábado à tarde, já peguei telefone e aos poucos a gente foi conversando. E você se interessou também por ele, assim, rápido? No começo, não. Não, no começo não. Mas aí a gente foi se conhecendo. Eu digo que ele me conquistou por cartas, era no tempo de cartas ainda. Ele mandava carta todos os dias. E eu fui acreditando em tudo aquilo que eu pedi para Deus. Eu vi as respostas naquelas linhas que ele me escrevia. Então, vocês começaram um cativar o outro, como sempre acontece com todo mundo, a gente começa a sonhar que aquilo seria muito bom, que aquilo é muito bom, e que as possibilidades podem ser de uma união para sempre. E daí veio o casamento, não é? E como é que foi esse início do casamento de vocês? Vocês casaram e foram morar numa casa própria, alugaram uma casa, foram morar com parentes? Como é que foi o começo da vida de vocês de casado? Pode falar. O começo a gente foi morar em Mogi, né? Eu já tinha casa lá em Mogi. Então, assim, para ela já foi um desafio, né? Que muita pegada à família, de repente morar longe. Então foi muito assim... Mogi, a sua família morava lá? Eu morava em Mogi das Cruzes, Você só eu. E ela? Em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. E nisso a gente começou assim, se autodescobrir, porque agora tinha um desafio novo para ela, ficar longe da família, né? E para mim também, porque agora eu não era mais sozinho, eu tinha uma responsabilidade. Então aí começou um crescimento mútuo, né? E esse casamento durou quanto tempo? De 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. E desse casamento nasceu alguém? Teve resultado alguma, né? A família aumentou? Sim, aumentou. Deus nos deu 2 meninas gêmeas, lindas, né? Ah, são gêmeas? São gêmeas. Gêmeas. Olha naquela câmera ali, ó, e manda um beijo para... Como é o nome delas mesmo? Isabelle e Nicole. Manda um beijão, mamãe e o papai para eles ali, ó. Isabelle e Nicole. A mamãe ama vocês, papai também. Com todo certeza que Deus abençoe muito elas. Que idade elas têm? 12 Agora, anos. 12 anos. E aí a vida começa a avançar e, como todo casamento, vocês começaram a enfrentar dificuldades. Eu acho que a gente poderia até retomar um pouquinho. Quando você ficou grávida e descobriu que eram gêmeas, né? Como que vocês tiveram que lidar com essa situação? Porque continuaram morando em Mogi, mudaram de casa? Que mudança que teve na vida de vocês? Que com acabou... o nascimento das gêmeas, né? Com o nascimento das gêmeas. Logo ao engravidar, assim, eu precisava de muita atenção da minha mãe, do meu pai, porque eu sofri muito durante a gravidez. E nós decidimos vender o que nós tínhamos nessa cidade e voltarmos para a cidade lá onde moravam os nossos pais. Depois vieram as meninas, mas aí já começaram a vir grandes desafios, né? Foi quando
por fim, veio a separação. As meninas nasceram, elas já tinham 2 anos e veio a separação. As meninas tinham 2 anos quando vocês se separaram. Se separaram, eu acho que o pessoal que está assistindo quer saber por que, põe na roda, por que se separaram, né? Se um cativou o outro, mandava aquele caminhão de cartas, aquela coisa toda, declarações de amor, poesia, olha, eu já estou né? Poesia, flores, bombons, aquela coisa toda maravilhosa, né? E você sonhando com um príncipe encantado que ia ver encontrado, e você é sua princesa. E agora começaram a viver juntos, os bebês e os problemas. Por que se separaram? Eu acredito que, primeiramente, né, essa magia do namoro, com a vinda das filhas, a gente foi abandonando um pouco. Como é que é? Repete aí. Essa magia do namoro, sim. Com a vinda das filhas, a gente foi deixando um pouco. Deixa eu destacar isso aqui então, percebe? Primeiro problema, com a vinda dos filhos, vocês tiraram o foco de um para com o outro, que devia ter mantido, e não é fácil isso acontecer, e começaram a focar demais nas meninas. Ok, e daí? Então, porque nessa época elas tiveram bastante enfermidades também, então a nossa vida virou aquela rotina de hospital, casa, casa, hospital. Eu acho que isso foi desgastando também a relação. Como ele disse, acabamos nos afastando, né? E nessa época vocês estavam morando com seus pais? Com os pais dele, com os né? pais dele. Com os pais dele. E estavam apoiando na criação das crianças, ajudando nesse momento difícil. Sim, mas aí em seguida também saímos e fomos morar na casa dos meus pais. Então, a gente estava procurando algo melhor. Tentando encontrar um caminho, né? Isso. E muitas vezes nessa procura, em vez de acertar as coisas, elas foram desacertando mais ainda, não é? E quando vem os filhos, normalmente, o casal, ele fica um pouco assim, meio... Perdido, né? E quando vem 2 filhos de uma vez, fica 2 mais filhas, perdido ainda. Então seria assim o mais lógico e óbvio procurar a ajuda dos pais, né? Sim. Só que num caminho como esse, aí acaba misturando os papéis, né? Fica tudo muito confuso, né? Porque aí o papel de marido e esposa, dos avós, os filhos, aí fica aquela coisa, todo mundo ajudando a cuidar e vira aquele bolo, né? Então vocês se separaram por motivos assim corriqueiros da vida, Sim. Que todos os casais enfrentam, é mais ou menos isso? Mais ou menos por Foram aí. se afastando sem perceber. Sem perceber. E aí, nesse afastamento, quando surgem os problemas, aí a gente não consegue se suportar. Aí o relacionamento fica difícil. Porque você já não tem mais aquela confiança, aquele carinho para dialogar. Você não tem mais aquele tato nas palavras. A paciência se acaba. Isso é uma coisa que tem que ser cultivada muito, né? E nesse momento, então qualquer probleminha era motivos para discussões. E quem foi que decidiu assim, vamos acabar aqui? Ou vocês sentaram, conversaram e chegaram a uma conclusão? Como é que foi esse momento? Até porque nesse instante, muitos dos nossos amigos, quem sabe, estão passando por uma situação como essa. E querem dizer, escuta, como foi essa situação? Para eles poderem também se perceber nisso e tentar encontrar um caminho que vocês encontraram, finalmente, não é? Então, devido à situação bem embaraçosa, do jeito que já estava, foi mais fácil ele sair. Ele saiu e nos deixou. Por outros lados, assim, eu digo que a minha fé em Deus, né? O meu relacionamento com Deus não me fez eu desistir. Eu sempre acreditava que aquilo ali ia passar. Só que assim, pastor, tinha dias que eu acordava com aquela fé e tinha dias que parecia que eu não tinha mais essa fé. E as minhas filhas foram crescendo, as nossas filhas foram crescendo. Tinham 2 anos quando se separaram, Isso. não é? E ficaram separados, só para recapitular, por 6 anos. 8 anos. 8 anos separados. Então, 8 anos de separação e divórcio. Isso. Okay. Pode continuar. Então, e nesse intervalo, as nossas filhas crescendo, elas cobravam. E aquilo ali, eu digo que as minhas filhas também tinham muita fé. Eu digo minhas, que naquele momento elas estavam mais comigo. Me diz uma coisa, parece que teve até cartinha das meninas para você? Teve. Como é que foi esse negócio da cartinha? Conta para nós aqui. A Nicole, ela sempre foi muito assim, de escrever, né? De fazer declaraçõezinhas de amor, tanto para mim, como mesmo na época de separação, né? E ela estava com 10 anos. Isso é uma coisa que me marcou muito. E ela me mandou uma carta e falou assim, pai, eu acho que eu não tenho mais fé. Porque eu tenho orado para Deus juntar novamente minha família
E Deus não está ouvindo minha oração. Isso me deixou destruído. Uhum. E é um momento que toda vez que eu lembro, machuca muito. Uhum. Né? E as palavras da minha filha ficavam sempre na minha cabeça. Uma criança de 10 anos, perceba, uma criança de 10 anos que não perdeu a fé em Deus e que Deus poderia reconstruir a sua família, mesmo aparentemente sendo uma coisa que estava tão distante de acontecer. E você, no caso, você continuou sendo um pai presente para elas ao longo desse processo que vocês estavam Desde separados? o começo você ficou presente? Não. Nos 3 primeiros anos, eu e a Kelly, a gente teve uma separação muito difícil de relacionamento. A gente chegava perto, se fosse para conversar qualquer coisinha, tinha brigas. Sim. Não se suportavam? Não. Então, eu me afastei muito, até mesmo das minhas filhas. Com o passar do tempo, né, mais ou menos uns 4 para 5 anos, já com a entrada do divórcio, então aí o relacionamento, assim, já estamos separados, estamos divorciados, então agora temos que lidar com isso. Então foi onde eu comecei a me reaproximar das minhas filhas. Então ela saía para trabalhar, eu ia na casa delas, via lição, dava almoço, encaminhava para a escola e ia para minha casa. Mas foi assim, depois de um bom tempo. De uns 5 anos, então, né? Acho que a gente podia até fazer uma observação para você em casa, que está passando por um momento como esse ainda de decisão, né, pelo divórcio ou não. Também tem que pensar nas crianças, porque na hora da raiva, que você está com raiva do outro, você quer logo se livrar daquela pessoa mesmo, né? E a criança, ela não entende a dificuldade que está acontecendo entre o pai e a mãe, a briga que está acontecendo, ela não consegue compreender isso. Ela só sabe que ela quer o pai e quer a mãe perto, ser amada e ser amada pelo pai e pela mãe. Pai e mãe, eles dão a segurança que a criança precisa para ela se desenvolver e avançar, né? E que bom que você conseguiu se aproximar novamente e dar esse apoio, pelo menos, para as crianças. Deixa eu falar uma coisinha para você que está me assistindo e para vocês também. Foi feita uma pesquisa com 2.000 casais, 2.000 pessoas que foram divorciadas, passaram pelo divórcio. Dessas pessoas, 54% disseram que se arrependeram de ter se divorciado. 54%. Dessa quantidade, 42% decidiram se reaproximar do ex, se aproximar. E desses 40, e desse grupo de 2.000, 21% conseguiu reatar o casamento. Então, esse reatar o casamento, não é? Ele é muito mais frequente do que a gente pode imaginar. E a pergunta foi, por que vocês se separaram? E quase sempre era assim, estava com muita raiva, muito frustrado, muito chateado, muito magoado, e num momento de emoção e de uma explosão, às vezes, de uma decisão, vocês tomam uma decisão repentina e vai embora e deixa tudo para lá. E aí, com o passar do tempo, passado o ano, né, a pessoa vai sentindo que não precisava ter chegado àquilo. Então, o impulso, né, e a falta de orientação muitas vezes leva pessoas a tomar uma decisão precipitada. Eu penso que os casais, eles ficam tentando lidar com os seus problemas e não buscam ajuda, uma orientação de um pastor, de um especialista que possam orientá-los a resolver esses conflitos que estão vivendo, né? Tininha, você falou uma coisa muito importante, eu queria chamar a atenção aqui dos nossos amigos, que alguns crentes, né, algumas pessoas crentes, elas têm preconceito com o psicólogo, preconceito com o psiquiatra, preconceito com o terapeuta, acham que isso é falta de Deus. Né? Deus é fundamental e a fé no Senhor é fundamental, mas você muitas vezes precisa buscar ajuda, a ajuda de um terapeuta, procura um bom terapeuta cristão, coerente, né? Procura um psiquiatra, se for o caso. Mas, por favor, lute por sua família, lute por você, lute pelo seu casamento. E aí, de repente, vocês começaram, como o tempo é muito curto, né? Vocês começaram a se reaproximar, né? Como é que foi esse negócio para chegar no Felizes para Sempre outra vez? Acho que nós podíamos ouvir a Kelly. A Kelly, assim, quando o Marco começou a se reaproximar da sua casa, das meninas, né? Porque para a mãe... Cuidar bem dos filhos é fundamental. Quando vê o ex-marido, né, cuidando com carinho, com amor, ajudando a fazer tarefa, isso com certeza deve ter mexido também com você, né? Com certeza.
Eu digo, aquela Kelly que não tinha chão lá atrás, porque é uma perda, a gente perde aquele chão que nós pisamos. Quando um casamento a gente vê quase que destruído, você não acha mais chão. E quando ele se aproximou novamente, cada vez mais próximo das meninas, aquela chama reviveu. Só que eu digo que era resposta às orações. Eu cria muito, eu buscava muito. E a separação não era o que eu queria para mim. Você não aceitava, eu não aceitava isso, não? Você não. lutou por isso com o Senhor todo o tempo, sim, buscando... todo o tempo. Mesmo porque tendo as meninas, como eu disse, elas crescendo, elas cobrando. Meus pais casados há muitos anos, os pais dele também, meus irmãos... Então, elas viam aquela referência, família, pai, mãe, irmãos ali, e eu tinha que dar aquilo para elas também. E dependia de mim, então eu tinha que ter fé, aquele relacionamento. E ao conversar com amigos, hoje já casados, que não superam até hoje a separação dos pais, eu falei, não é isso que eu quero para minha família. Então, eu clamava cada vez mais. E quando ele se aproximou, foi justamente quando Deus realmente ele interviu, de uma maneira muito especial. A importância de uma mulher lutar pela família, né? Pela reconstruir a sua família, ter seu esposo de volta. Não tem coisa melhor, não é? Deixa aí para o outro lado também a importância de um homem que está lutando por sua família. Sim. Porque muitas vezes quem tomou a decisão foi a mulher. Verdade. E o homem, né, um homem de oração, não é, um homem com Deus, ele pode também alcançar um resultado positivo de resgatar a sua família, resgatar o seu casamento. Agora eu estou curiosa para saber qual Como foi o voltou? momento assim que vocês... Nós, o povo, Foi depois da cartinha? O povo quer saber, né? O povo não quer saber? O povo quer saber. O povo está sentado aqui na mesa, tem um monte de gente assim, ó, eu quero saber, quero saber, quero saber. Como começou a reaproximação para a gente chegar no casamento outra vez? Acho que basicamente com a vinda do novo pastor para o nosso distrito, né, ele abraçou muito a nossa família. E ele realmente, um homem de muita oração, né, começou a conversar muito comigo. E eu falava para ele, pastor, humanamente falando, eu não volto. Você dizia assim, eu não volto humanamente falando, humanamente falando, isso vai acontecer. não vai, isso é impossível. Até um dia que a minha esposa, muito ativa na igreja, né, ele falou assim, Marco, ela é uma mulher de oração, né? E você precisa dar um rumo para a sua vida e ela precisa dar um rumo para a vida dela também. E o que você decide fazer? E aí, acho que pela primeira vez nesses 8 anos, nós ficamos divorciados, separados, eu falei, está na hora do meu orgulho cair para o chão e eu deixar a vontade de Deus agir no meu coração. Né? A gente acha que é o dono da verdade, mas o homem, contra a vontade de Deus, ele não é nada. Então eu tive que abrir meu coração e falar para o Senhor, Senhor, Tu sondas meu coração e sabe que eu não quero, mas essa não é a sua vontade. Então se essa é a sua vontade, transforma. Olha só. Eu acho que foi o ponto ápice dessa aí. E esse foi o momento onde você começou a sentir que essa possibilidade era real. Aí sim. Você deixou Deus agir na sua vida. A partir desse momento, eu percebi, aí eu comecei a enxergar que o divórcio não era o fim. Pelo contrário, foi um aprendizado para algo muito melhor que estava para vir. Me diz uma coisa, o divórcio podia ter sido evitado? Creio que sim. Sim ou não? Com certeza. Sim ou não? Com certeza. Sim. Quais são os antídotos que agora vocês casados de novo, que foram casados, se separaram, sentiram a dor do divórcio, estão casados outra vez, quais são os antídotos, o que se pode fazer para se preservar um casamento a despeito dos problemas e das lutas que todos nós enfrentamos? Na visão de vocês, quais são? Enquanto ele vai falando, vocês vão poder ver algumas fotos já do casamento deles, Do atual. Da segunda fase. O casamento foi o mesmo, né? É a segunda fase. Segunda fase se casaram de novo e tem umas fotos bonitas aí para vocês verem. A primeira é oração. 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 Vamos lá, então, oração. O que mais? Muita conversa. Bom diálogo. Bom diálogo. Não conversar quando a mulher está nervosa e não conversar quando o homem está nervoso. Esse é um segredo essa bom. É boa. Uma dica essa boa. é boa. Às vezes, o ideal é não dormir com problema. Mas, às vezes, se o sangue está explodindo, é melhor uma noite de sono e de manhã, com mais tranquilidade, conversar. Né? Então, sempre procurar o melhor momento para se conversar. Ok? O que mais?
Fala também isso. O que mais, Kelly? É perseverança. Perseverança. Você acreditar Perfeito. naquilo que Deus planejou para você. Ok, Como, muito né, bom. a família foi Deus que planejou, então você tem que perseverar. E o perdão? Isso, Tininha, você tirou da minha boca as palavras, Tininha. Aonde é que o perdão entra num processo desse? Pastor, é a prática do que a palavra de Deus diz. Aham. Pegar o passado, jogar lá no fundo do oceano e não ficar com uma varinha de pescar toda hora. E coloca uma plaquinha. Olha, você pega, joga lá no fundo do mar e depois coloca uma boia com uma placa. Proibido pescar, entendeu? Então, aí quando você vai querer pescar, tá a plaquinha que te lembra, você recolhe sua vara para não buscar os pecados que estão jogados lá nas Fossas Marianas. Já foram perdoados, né? Não As precisa Fossas ficar Marianas, mais. que é o lugar mais profundo do oceano, está a 13 quilômetros de profundidade. O que mais? O que mais? Eu acho que está aberto ao agir de Deus. Está aberto ao agir de Deus. Porque muitas vezes nós falamos para o Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Só que o mais ele fará, a gente não quer deixar permitir. A gente entrega, ora, mas quando Deus começa a agir, a gente fala assim, não, eu quero que seja um pouquinho da minha mãe. E hoje, depois que vocês se reaproximaram, casaram, estão vivendo há 2 anos já, né? Essa segunda fase do casamento, o que a Kelly significa hoje para você, Marco? Olha... Tininha foi o ponto, Tininha. Se eu tivesse que definir hoje... Olha para ela e fala. É uma referência de perseverança na palavra de Deus. Amém. Eu tenho isso muito nela, eu vejo muito isso nela. Porque se eu estou aqui hoje, é fruto das orações dela. Olha. Então, aquilo que uma mulher que ora tem muito poder, uma esposa que ora tem muito mais poder. Porque ela não ora só por ela, ora pela família dela, pelo esposo, pelas filhas. Então, eu tenho muito orgulho dela por causa disso. Olha, e você, Kelly? Olhando para ele, o que você tem a dizer para ele? E você, Kelly, quem é o Marco para você? Fica até assim, um pouquinho difícil de dizer, mas é o sinônimo da minha perseverança em ver que eu sempre amei esse homem, né? O pai das minhas filhas e a família que Deus nos constituiu é essa, né? Que será até a eternidade com a graça de Deus. Amém. Merece um beijo, merece um beijo. Agora, olha o seguinte, eu queria esse momento muito especial do nosso programa, eu queria que você olhasse ali naquela câmera. Tem pessoas agora sofrendo, sozinho, né, separado, quem sabe angustiado, triste, sonhando com essa possibilidade. Quem sabe alguém está lá com o coração duro, fechado, não, de jeito nenhum, nem pensando num negócio desse. O divórcio tem volta? O divórcio tem volta. E que conselho você daria, assim, em breves palavras, para quem está lá do outro lado, separado, pensando nessa possibilidade, ou com o coração fechado, ou quem sabe pensando que isso pode ser a melhor coisa que ele poderia fazer ou ela poderia fazer nesse momento? Eu digo que não cheguem a assinar esse papel, porque esse papel, na hora que nós assinamos, é onde nos traz a maior dor. Embora nós crendo, aquela que creu, aquele que crê que haverá uma restauração, no meio desse caminho nós vamos chorar muito. Então não assinem esse papel porque tem volta, sentem, conversem, orem juntos, que a reconciliação em Deus existe. Então o divórcio tem volta até mesmo antes de você assinar. Marco, qual é o seu conselho para quem está lá naquela câmara lá? Para aqueles que talvez tenham um coração duro igual eu tive, deixe Deus agir. E no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre da reconciliação. Quero mandar um beijo. Quer mandar um beijo? Quero mandar um beijo para as gêmeas, Nicole e Isabelle, né? Isso. Um beijo para vocês duas, viu? E quem foi que mandou a cartinha? A Nicole. A Nicole. Nicole, essa cartinha tem que ser guardada com muito carinho, viu? Você foi usada por Deus. Amém. Olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui compartilhar sua história, sua vida, abrir seu coração, trazer esperança e inspiração para muita gente. Muito obrigado. Fiquem com a boa companhia de Dona Tininha aqui, tomando suquinho, enquanto eu vou ter uma conversinha breve com os nossos amigos da TV Novo Tempo, ok? Obrigado. A palavra do Senhor diz no livro de Marcos, o capítulo 10,
Do verso 6 em diante. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E com a sua, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas um só. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O plano de Deus nunca foi o divórcio. O divórcio é uma ferramenta que foi inventada pelo homem para tentar encontrar uma solução para os seus problemas, quando a solução para as lutas está no diálogo, na conversa, no respeito, na oração, na perseverança. Quando você se casa, você assume um compromisso de aprender a conviver, um compromisso de aprender a amar, um compromisso de aprender a ser fiel, leal, respeitoso, um compromisso de aprender, viu ali? Aprender a resolver os problemas, porque todo casamento passa por problema. Se você nesse momento está na dúvida se deve divorciar-se ou não, eu digo para você, tenha calma. 54% dos que fazem isso se arrependem amargamente. Se você está divorciado e sente amor por o seu ex, ou se você está divorciado e seu coração está duro contra o seu ex, não esqueça, Deus tem um plano fundamental para a família e para a sua família também, não importa como ela esteja acontecendo ou vivendo agora. Que Deus abençoe você, coloque no seu coração o amor do Senhor, coloque no seu coração o perdão, coloque no seu coração o desejo de Deus de reconstruir, de refazer, de renovar, como Deus faz comigo e com você. A gente se vê, até mais.